Dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. Vamos falar sobre os cuidados preventivos com a voz para não fazermos o abuso vocal. Vamos conversar com a fono, doutora Ana Regina Gomes, que atua em Carpina e Nazaré da Mata, Paudalho, na região da Zona da Mata Norte do estado de Pernambuco, e fala agora sobre a importância e o cuidado com a voz. Doutora Ana Regina, seja bem-vinda à nossa programação. E qual o cuidado principal e para a senhora o que significa essa data? Bom, esse dia é um dia importante porque a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia chama a atenção porque as pessoas fazem mau uso da voz, no sentido de os profissionais, como professores, não têm um cuidado contínuo da voz. As escolas não ofertam um curso de cuidados preventivos, porque a fonoaudiologia é a ciência que trabalha com a comunicação e principalmente com a prevenção. Então, se muitos professores, como jornalistas, como pastores, ou qualquer outro profissional que use a voz, como eu, fonoaudióloga, não usar bem, não fazer bem o uso da voz, terá problemas. Então, o que é mais importante? Mais importante é todo mundo entender que a rouquidão, quando ela aparece, ela é só um sintoma. E ela só quer nos dizer que tem alguma coisa de errado com a nossa voz. Então, o tempo, aí você pode pensar, mas eu fiquei rouca 3 dias, mas eu fiquei rouca 5 dias. Olhe, o tempo que você passou, a rouquidão, pode mostrar seu indicativo de que você está com prega vocal danificada por pólipo, por mau uso, por danos, por úlcera de contato, porque quando você faz o pigarro, isso é prejudicial, pode até causar úlcera, é feridinha mesmo, ferida. Por exemplo, doutora, quando vem a vontade de a pessoa fazer esse pigarro, essa necessidade na garganta, deve fazer o quê? Tomar água é uma solução? Sim, Correia. A água, ela serve para hidratar a gente, né? Só que o uso da água é para que a gente se hidrate. Não é a água que vai tirar o pigarro. O pigarro é outro sintoma de que você pode estar com refluxo gastro ou você está com alguma infecçãozinha na garganta, porque ficar com o bichinho do ran-ran, que a gente chama que é o e sentindo a comida que você comeu voltar e queimar, porque ela queima, porque ela vem da bile, né? Que vem com um produto altamente ácido. Então, toda vez que ela chega na prega vocal, ela banha e descama. Aí, no que descama, a prega vocal causa úlcera. E quais são os alimentos ou bebidas que comemos ou ingerimos que pode causar problema na voz? Por exemplo, quem trabalha com a voz, o professor, o radialista, o palestrante, ele pode tomar café antes, pode tomar refrigerante, o chocolate, isso causa algum problema ou pode usar tranquilamente? Pode fazer uso de todas essas iguarias que a gente gosta. Só que, se você é jornalista, que é jornalista, é comunicador, trabalha com a voz, e vai fazer uso da voz, vamos dizer que você vai dar uma palestra de 1 hora, Correia. Então, o recomendável se você toma o café normalmente, é que você não tome o café durante a palestra. E não tome pelo menos meia hora antes. Agora, se a palestra é à noite, você tome seu café tranquilo de manhã. Agora, café faz mal, porque mexe na mucosa da prega vocal. Chocolate pode comer? Pode, deve. O chocolate amargo faz bem à saúde do coração, faz bem à diabetes. Agora, se comer em demasia, pode dar refluxo e vai banhar a mucosa da prega vocal
e vai trazer transtorno e mau uso da voz. Fazer exercício vocal logo pela manhã, quando acorda. Algumas pessoas colocam a caneta na boca, outros fazem drilililili. Isso é correto? Quais são os procedimentos para ter um bom exercício vocal? Olhe, se esses exercícios forem recomendados por um profissional da voz, que o indicado é o fonoaudiólogo, porque é uma das áreas que a fonoaudiologia estuda, é a voz, e ela mandou pelo um projeto terapêutico individual, porque se você é jornalista, você vai ter seus exercícios. Se Maria é professora, ela vai ter os exercícios dela. Se eu sou fonoaudióloga, eu vou ter os meus. Então, o exercício que serve para um jornalista não serve para um cantor. Então, eu devo fazer aquecimento vocal só se for com orientação de um especialista e que cuide da voz. O gargarejo, por exemplo, é correto fazer gargarejo com água e sal, outros com água de romã. Qual é o procedimento para fazer um gargarejo? O gargarejo, ele é visto como um mito. E o uso da romã é que acredita-se que a romã é cicatrizante. Mas ela só faz mascarar, porque se você estiver rouco ou tiver com alguma bactéria na sua garganta, aqui na laringe, faringe, esôfago, vai mascarar a doença. Fazer gargarejo não é prejudicial. Mas se sua voz está rouca, você está com pigarro, você deve procurar o profissional gastro, você deve procurar o profissional. E aí o gastro vai passar os exames. Se der algum problema gástrica, ele vai encaminhar para a fonoaudióloga se você passar mais de 8 dias com rouquidão. A maçã, é correto comer a maçã? O uso da maçã, ela ajuda no aquecimento vocal ou nas cordas vocais? Não, de forma alguma. A maçã serve como um destringente para que a gente limpe a. Vamos pensar que a gente está mastigando a maçã. E quando a gente deglute, ela tem como se fosse uma esponjinha e vai limpar o caminho, laringe, faringe, esôfago, estômago. Mas ela não é usada para isso, não. Ela faz bem ao coração, ela é boa para o colesterol. Mas eu não uso maçã para limpar a voz, não. Eu uso maçã para me hidratar, para me alimentar melhor. E a alimentação é importante, porque se você fizer uma alimentação errada, isso também vai ser prejudicial à saúde da voz. Outro tema para você que está assistindo ou ouvindo a programação nesse momento. Vamos falar sobre a gagueira. Algumas crianças têm dificuldades de falar logo na infância, quando está com 1 ano, 2 anos. Outras pessoas já adultas, quando fica nervoso, corta a fala, parte a fala. Eu pergunto, a gagueira realmente ela tem cura? O que a fonoaudiologia explica? A ciência, a fonoaudiologia se preocupa com a gagueira no sentido de que a gagueira não tem graça, a gagueira tem tratamento. Ninguém fica repetindo, vou dar um exemplo, tentando falar a palavra a, a, acabou, porque está achando engraçado. E o outro que escuta não deve rir, porque pode causar transtornos psíquicos, como o chamado bullying. Que muita gente que tem esse problema, que pode ser neurológico ou traumático, causa dores emocionais que chegam a ser vivenciadas como traumas. Então, gagueira não tem cura, mas tem tratamento. E o que eu recomendo é que as pessoas que quando encontram alguém que tem uma gagueira que às vezes mexe a mão, pisca o olho, aí é uma gagueira já que a gente chama num grau maior. Que a gente permita que o outro escute, que o outro, o que tem a gagueira,
termine a palavra, porque quando a pessoa tenta dizer aí a gente quer ajudar. A casa, a bola, isso só piora, porque a pessoa que tem gagueira, ela pensa 3 vezes mais. Ela está pensando na bola, na cadeira, mas a palavra que ela Hum. quer falar, a bola, só vai chegar se ela se sentir acolhida pelo outro. Então é errado interromper, corrigir a pessoa que está gaguejando. Não é errado, Hum. mas não é humanamente correto. Toda pessoa que se comunica precisa ter seu lugar de fala. Uhum. Então, todo mundo tem que acolher a pessoa que tem gagueira, a pessoa que tem um nervosismo. Pronto, uma criança que tem TEA, que tem dificuldade na comunicação. Você sabe o que é TEA, Corrêa? Não, é bom explicar para os nossos internautas e ouvintes. O TEA é o transtorno do espectro autista, Hum. que é a nova nomenclatura da palavra, Certo. que agora está no CID-10, porque no CID-11. Porque no CID-10 era chamado como autismo infantil. E agora é chamado como TEA, transtorno do espectro autista. Eles têm dificuldade em se comunicar nessa fala pragmática entre eu e você. Você pergunta e eu respondo. Mas se você perguntar a um adolescente que tenha o TEA, ele vai lhe dizer assim: se você fizer a pergunta, você quer água? Ele vai dizer, quero. Simplesmente. Ele não vai dizer, sim, eu quero a Não água. tem muito argumento no caso. Não é argumento, é a A pragmática pragmática. e a melodia de fala, mas a que advém do transtorno do espectro autista, porque um dos causadores da comunicação é, de fato, a linguagem verbal oral, verbal não oral e verbal como um todo. E o TDAH, as pessoas que têm TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade, tem também uma facilidade maior de ter dificuldade na fala? Tem, porque o TDAH é o transtorno da hiperatividade e o TDAH ele é assim, ele quer escrever, ele quer andar, ele quer correr, ele quer fazer tudo na mesma hora. Tô entendendo. E na hora da fala a mesma coisa, ele quer dizer, eu fui na escola, eu fui em casa, ele às vezes É um pouco acelera. acelera. Tem a ver com o cérebro, talvez também, né? Tem, porque o TDAH, ele tem um aceleramento do pensamento, a síndrome do pensamento acelerado, que Augusto Cury fala muito nas teorias dele da mente. Então, como a senhora conclui essa entrevista aqui, falando a importância da voz para o cidadão, para as pessoas? Podemos dizer que tudo começa numa comunicação através da voz. Olha, a comunicação começa desde que a gente está dentro da barriguinha da nossa mãe. Quando a gente for gerado, a criança já começa a ouvir, porque o primeiro sistema que é concluído é a audição. A criança escuta o barulho do coração da mãe, a criança escuta o grito, se alguém gritar com a mãe, a criança escuta tudo. Então a comunicação começa, dá início na barriguinha da mãe. A gente cresce e começa a ter essa linguagem pragmática. Eu falo, você responde. Tem algumas pessoas que vão ter dificuldade. Mas para o dia 16 de abril, que é o dia da voz, o que eu chamo mais a importância é para o câncer de prega vocal. Por quê? Porque as pessoas que ficam roucas por mais de 8 dias precisam de imediato ir ao fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai fazer uma avaliação subjetiva e objetiva. Vai traçar o plano terapêutico, vai encaminhar para o médico para fazer uma videolaringoscopia, para ver como é que está a prega vocal. E daí é que começa o projeto terapêutico individual, que é o que eu falei no começo. Por isso que Correia não pode fazer o mesmo exercício que Ana faz.
Porque Correia pode ter uma prega vocal, e ele tem, porque ser homem. O homem tem uma prega vocal mais densa, mais grossinha, e o tom dele é um tom mais grave. Para quem canta tenor, é uma voz mais Mais potente. alta. Já a mulher, ela tem uma voz mais suave, porque a estrutura da prega vocal dela é mais fininha. Aí ela também vai falar mais, um tom mais baixo, a gente pode falar assim, um timbre também mais baixo. E isso tudo tem a ver com a constituição do próprio corpo, porque a mulher, a estrutura da laringe da mulher, quando é criança, se você colocar uma criança de 3 anos juntas e você gravar, você não consegue diferenciar quem é menino nem menina, porque eles estão com a mesma altura da laringe. Ao nascer, entra a puberdade, os homens vão criando esse pomo de Adão, que é mais proeminente, e essa laringe baixa um pouco. Aí ele tem a voz mais alta, mais grave e mais potente. Aí a menina, a mulher, quando se torna mulher, ela tem a voz mais suave e mais fininha. Queremos agradecer, doutora Ana Regina Gomes, a senhora que é fono, pela sua participação aqui na programação da rádio, como também do blog, nesse Dia da Voz, que as pessoas possam se cuidar e não fazer o uso, o abuso vocal, o uso da voz de forma errada. Quero agradecer a esse profissional de excelência, humano, organizado, lutador, estudioso, maravilhoso. Ele não é maravilhoso só por isso, não. Ele é maravilhoso porque ele é humano, cuidadoso, ouvinte. Porque, olhe, achar um ser humano como Correia hoje, que lhe para, lhe dá atenção, lhe ouve, é melhor do que achar ouro em pó. Amém. Pessoas como Correia, a gente bota o tapete vermelho para ele passar e dá tudo que Deus tem de bom para dar a ele. Porque Amém. ele é merecedor, porque Deus dá honra a quem tem honra. E parabéns pelo seu dia de jornalista, parabéns pela pessoa linda que você é. E muito obrigada pela oportunidade, Correia. Pronto. Esse Dia Mundial da Voz, 16 de abril, conversamos no programa com a fonoaudióloga doutora Ana Regina Gomes. E a reportagem é de Luiz Correia.